O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Vamos retornando agora, buscando uma reflexão sobre o líder servidor e a dinâmica básica da vida social. Como está na questão 115 do Livro dos Espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes, com a missão de, conhecendo a verdade, alcançarmos a perfeição relativa. O nosso potencial, então, é de alcançar a perfeição relativa, é alcançar o estado de pureza, o estado de angelitude. A ignorância é uma limitação. Daí, essa trajetória do espírito, da ignorância para a sabedoria, é que nas várias encarnações, fazendo esforços, se conectando com a lei de liberdade, com a lei de permissão, se permitindo fazer as escolhas para utilizar as possibilidades que o seu plano existencial, quando conectado e quando fazendo os esforços para cumprir o plano existencial, vai gerar novas habilidades, novas capacidades. O que nós vamos trabalhar aqui é esse contexto do espírito ignorante que vai buscar cumprir a sua missão de conquistar as virtudes, cumprindo as leis, para o seu potencial angélico. Daí a escolha e se permitir utilizar de todas as possibilidades nas várias circunstâncias da vida é o espírito que cumpre o seu dever consciencial, de utilizar todo o potencial que ele tem de angelitude. O que sustenta um centro espírita? Nós estamos estudando o líder servidor e a dinâmica básica da vida social, no contexto do centro espírita. O que sustenta um centro espírita? São as estruturas físicas, o trabalho dos benfeitores, o objetivo comum. Vamos refletir juntos. Há uma estrutura necessária, física, é a estrutura terra, podemos assim dizer, é o aterramento do sonho. Há um sonho de criar uma instituição espírita. A estrutura física é a concretude no plano da estrutura que possibilita os espaços de convivência. Mas o que sustenta o centro espírita é o ideal de promover o espírito imortal, que tem o apoio dos mensageiros de amor. Faz sentido? Então, o que nós vamos construir aqui é um pensamento das possibilidades e habilidades que cada um, buscando ser um líder servidor em cada atividade do centro espírita, vai desenvolver as suas habilidades através das possibilidades que a vida lhe oferece, porque ele tem o potencial da angelitude.
Daí todo ser ele é criativo quando busca a criatividade, criar. Ele tem o atributo de filho de Deus, criação, criar. Ele é co-criador com Deus. Daí, no centro espírita, as possibilidades e habilidades, elas serão para satisfazer o quê? As necessidades. Então, quando eu aproveito as possibilidades, gerando mais habilidades, eu vou ampliar as capacidades do grupo de pessoas que sustenta o centro espírita, o que vai atender, então, às necessidades. E aí nós devemos compreender que se o centro espírita tem função, o princípio, a diretriz de promover o espírito imortal, todas as atividades estarão com essa conexão na vertical da vida de todos os personagens que estão na relação daquela comunidade espírita. O público que chega às palestras, os trabalhadores do centro espírita e a sociedade aonde o centro espírita está inserido. Para sustentar o centro espírita, ampliando o potencial dos espíritos, tanto trabalhadores, quanto frequentadores, quanto a sociedade em torno, porque quando você atende na evangelização crianças que não são espíritas, ou não, sendo ou não, na sociedade você está atendendo a comunidade, a sociedade. Nós temos aí uma diretriz de atender a comunidade, utilizando aqui um termo mais restrito à comunidade. Naturalmente que a causa espírita, ela vai além de um espaço restrito. Para que sustentar esse propósito do centro espírita, de promover o espírito imortal, nós devemos entender que é necessário, há um convite, necessário alternativas e acordos. O que mais prejudica o desenvolvimento para sustentar um centro espírita coeso com a sua finalidade de promover o espírito imortal, é a compreensão que nós devemos buscar as alternativas que convergem para um único princípio, que é promover o espírito imortal, cumprindo as leis divinas, oportunizando a todos desenvolverem as virtudes. Daí os acordos. E os acordos nascem, nós vamos ver mais para frente na tomada de decisão, nascem quando o espírito sai de uma disputa sutil, ou às vezes evidente, de posições particulares e pessoais, para compreender que o que sustenta o centro espírita é todos buscando um mesmo caminho, é todos buscando colher das uvas da cepa de Jesus, sem discutir quem é que vai colher melhor do que quem é que é mais comprometido ou não, e sim buscar fazer acordos, e esses acordos, eles são realizados sempre respeitando princípios, para que os comportamentos estejam coerentes com os princípios. Daí o estatuto de um centro espírita, ele deve compreender os princípios gerais, não é o regimento interno, são os princípios gerais.
Porque se o estatuto do centro espírita ou da instituição espírita, daquele órgão de unificação, compreende os princípios que ele vai buscar e atender, que é validar a mensagem de Jesus e as leis divinas através do trabalho operante, aonde cada um vai ter oportunidades de desenvolver o seu potencial pelas possibilidades que aquele ambiente oferece, ele vai num processo de se sentir incluso, de se sentir acolhido, e a criatividade passa a ser parte constante da sua vivência, e nos acordos ele vai conduzindo-se nas balizas que são os princípios definidos pelo centro espírita. Sempre que falamos princípios, lembramos das leis divinas. Todos os princípios só são coerentes se estiverem respeitando e buscando cumprir as leis divinas. Daí é necessário compreender que nesse processo há uma necessidade no centro espírita de atenção de todos. A atenção é aquele processo onde há uma vigilância de toda a comunidade de trabalhadores para que todos os personagens, seja público, trabalhador e sociedade, possam estar tendo as oportunidades que a causa espírita nos convida, que é iluminar consciências, trazendo a consolação do esclarecimento que as leis divinas e que a verdade nos liberta. Daí essa atenção vai gerar um foco, e esse foco de todos os trabalhadores cada vez mais coesos, cada vez mais pautados por princípios evangélicos, terão comportamentos e ações calcadas nesses objetivos. Veja que é um processo de vigilância para que o foco esteja nos objetivos que aquela instituição está buscando e onde compreenderemos que as balizas, elas nos dão diretrizes de como funciona aquele ambiente. Parece que, às vezes, dizendo isso, nós estamos dizendo o óbvio. É óbvio, mas não é tão óbvio na prática. Porque na prática nós vemos desencontros, às vezes personalismo de nossa parte, e nem espaço para gerar os acordos perante as alternativas existem. Fazer coisas sem sentido é ir tocando um centro espírita mais focado nas tarefas do que nas pessoas. Mais focado em dar conta de fazer das atividades que foram definidas do que promover as pessoas. Não é tão óbvio na prática, porque há um convite para as reflexões aonde todos buscam se promover nesse exercício de auto-amor, amando o próximo como a si mesmo. Daí não há trabalhadores para atender o público, trabalhadores que estão numa posição
de benfeitores dos malfeitores, ou de benfeitores dos assistidos e carentes. Os objetivos é de incluir os trabalhadores como espíritos que têm atributos de filho de Deus, que não têm carência de atributos, e que esses atributos de filho de Deus que nós temos como sementes têm o potencial de serem desenvolvidos até a pureza. Daí o trabalhador se inclui no trabalho como alguém que está buscando se promover, que está buscando a autopromoção, a autotransformação moral na relação com o próximo, com aquele que chega no centro espírita, na palestra ou na evangelização, qualquer um que seja. Daí, esse processo deve ter toda a atenção dos princípios e todo o foco desses princípios, compreendendo que todo filho de Deus é criativo, porque ele tem um atributo de filho de Deus, um atributo de Deus criador, e nós somos co-criadores. Todo indivíduo é criativo se ele tem motivo para criar. Os princípios que regem o centro espírita e a liderança servidora incentiva, estimula para que haja essa motivação nos corações, compreende que promover o espírito imortal é despertar em cada um de nós, seja trabalhador, seja o público, qualquer um dos personagens que nós atendemos no centro espírita, inclusive nós, devemos despertar para o sentido da imortalidade, despertar para a compreensão do significado profundo do que é ser imortal e da importância de desenvolver a imortalidade. Esse atributo que é inerente ao Filho de Deus, é inalienável, mas que deve ser desenvolvido, pois apesar de ser imortal, eu ainda não me sinto tanto imortal, porque ainda devo aceitar o convite de desenvolver a imortalidade, o que será trabalhado no livro O Poder Terapêutico de se sentir um espírito imortal, pela editora Espiritizar. Daí, compreender que todo indivíduo é criativo, é acreditar, é confiar, é sobre as balizas dos princípios, e esses princípios, voltamos a dizer, estão conectados, são todos conectados com as leis divinas. Na verdade, as leis divinas são princípios universais, diretrizes para todo filho de Deus e para todo o universo, vai gerar resultados, tanto resultados eficientes, quanto resultados eficazes, porque as escolhas dos princípios são fundamentais, a confiança uns nos outros, por esse olhar virtuoso de quem está sempre atento e vigilante, buscando através da oração esta conexão com o seu potencial, para pelas possibilidades que o seu programa e que a vida no corpo oferece, ir desenvolvendo esse potencial de angelitude. Daí esse indivíduo criativo começa a gerar resultados porque ele compreende que ele está inserido numa comunidade, em um grupo. Ele se sente acolhido, ele se sente parte de um contexto onde ele é o texto que vai agir.
ele compreende que ele merece e se permite dar o melhor de si. Ele compreende que ele é filho de Deus e começa a se sentir filho de Deus porque ele, naquele espaço, naquela instituição, ele se sente útil. E daí a conexão com o plano existencial e essa utilidade entre o plano existencial e se sentir acolhido por ser respeitado e compreendido nas suas habilidades e nas suas necessidades, nas suas limitações. Ele não é medido pela habilidade. O habilidoso é acolhido, o inabilidoso não é acolhido. Percebe? Todo indivíduo é criativo, desde que ele encontre espaço para exercer a criatividade. Falando da instituição espírita. E aí todos serão acolhidos e como está na questão 804 do Livro dos Espíritos, há espírito que viveu mais eras do que outros. Há espíritos que têm mais habilidades do que outros. E habilidade numa área e outra habilidade em outra área. Então, o que um não faz, o outro faz. E aí se torna realmente uma equipe. Porque aí nós temos as pessoas buscando espaços para conectar com o seu programa existencial nas atividades que exerce naquela instituição espírita. Porque a instituição espírita está buscando promover o espírito imortal nesses princípios que todos eles são acolhidos. Também dizemos, é óbvio, mas não é tão óbvio na prática, porque nós vemos são pessoas às vezes excluídas, às vezes não se sentindo acolhidas, outros se sentindo não um líder servidor, mas um líder autocrático, nos vários departamentos da instituição espírita, onde a lida do dia a dia vai gerando mais conflitos do que fluxos que permeiam o processo pelos comportamentos que devem expressar os princípios. Princípios, comportamentos e processos. Processos é o como fazer, é todo o quando, é todo as estruturas que vão na periodicidade da execução das tarefas, mas que são tarefas que estão a serviço de promover os espíritos que estão buscando no seu comportamento expressar os princípios da instituição, princípios esses que estão sob as diretrizes das leis amorosas de Deus. Quando o foco é apenas nos resultados das tarefas, ignorando as pessoas e o desenvolvimento de cada indivíduo, quando o foco é só em cumprir uma agenda de compromissos, como nós já dissemos anteriormente, ele não está conectado com o resultado da eficácia, que é fazer o que é útil para os personagens daquela comunidade. Daí, compreender que o indivíduo, como lembramos na questão 804 do Livro dos Espíritos, tem mais ou menos habilidades em situações diferentes, é acolher todos com as suas limitações, com as suas habilidades, lembrando que todo filho de Deus é criativo e tem o potencial da angelitude. Daí todos eles têm a sua função útil, para alcançar o resultado também na vertical.
Para isso é importante que o sentimento de aprendiz seja focalizado, que é exatamente esse contexto todo. Nós trouxemos aqui do que sustenta o centro espírita para o centro espírita, trazendo para os princípios, para ir para o grupo e chegar no indivíduo que está sendo respeitado. Então, vem das leis, numa instituição que é criada para cumprir as leis, aonde as pessoas são acolhidas e elas têm no ambiente da instituição um laboratório moral, onde tudo que é construído é para permitir que ela se compreenda, se sinta filho de Deus, espírito imortal, e desenvolva essa identidade de filho de Deus, espírito imortal, compreendendo o seu potencial e respeitando as suas limitações temporárias. Esse é o aprendiz. E o aprendiz só se sente aprendiz quando ele se sente também criativo. Porque quando ele se sente aprendiz e não se sente criativo, na verdade, ele se sente só limitado e não tem potencial. Ele, na verdade, não vai conseguir sentir aprendiz, ele vai até saber, no nível do saber, no nível cognitivo. Mas o sentimento de aprendiz, ele tem uma conexão do se sentir com potencial criativo. Senão ele se limita e não busca o envolvimento. Daí esse passo que nós estamos caminhando junto, vem da instituição, do que sustenta a instituição, para esses princípios que acolhe todos em funções distintas, só que a instituição laboratório moral incentiva, estimula a cada um a se motivar, a ter motivo para ação, motivação, para se incluir, sugerir. Ele é ouvido, ele é respeitado, ele é compreendido, ele tem os ajustes que é necessário, porque abre-se o espaço para o diálogo, como nós vamos ver mais para frente, com mais detalhes. Então, é sentir que todo filho de Deus é importante para o universo. É olhar nos olhos de uns dos outros e sentir a importância do outro como criatura criada por Deus, como obra divina no universo. É sentir o valor uns dos outros, aonde esse contexto acolhe, é acolhedor, aonde a instituição espírita não tem mais aquelas fixações de vidas transatas, de hábitos e culturas que trazemos das vivências em outras religiões, aonde não há liturgia e processos que mudaram de nome, mas são litúrgicos e dogmáticos ainda, aonde há um comprometimento e um compromisso, um convite para que a instituição seja estímulo à liberdade, estímulo ao crescimento, estímulo a realmente promover o espírito imortal. Todos são acolhidos, todos são amados, todos se sentem incluídos no processo. Daí o sentimento de aprendiz, ele é possível ser vivenciado se eu me sinto criativo, se eu me conecto com esse atributo de filho de Deus e começo a criar novas formas de fazer, de ser, de saber, de sentir, aonde o labor íntimo da busca da vivência das virtudes, da autotransformação, tem no comportamento que está albergado pelo princípio da instituição, princípios que estão cumprindo as leis divinas. Nesse sentido, a missão do grupo não tem o foco só na tarefa, porque para cumprir essa missão daquela instituição espírita, onde todos são acolhidos,
estimulados e ganham uma liberdade de ação, e a liberdade de ação está baseada em princípios, o comportamento de todos não é policiado, porque o comportamento de todos está baseado nos princípios. E aí todos vão sempre vigilantes, buscar na intimidade: estou motivado pelos princípios e pela vontade de criar, de desenvolver, estou conectado com as leis divinas e tenho na instituição que me acolhe a oportunidade, ou eu estou sendo policiado e tudo que eu faço eu preciso de dar satisfação o tempo todo porque eu não tenho criatividade e eu não sou aprendiz? Faz sentido? Daí tem um termo que nós vamos estudar mais para frente, mas nós trazemos aqui, que chama delegação, que é diferente de representação. No ambiente de uma instituição espírita, onde todo mundo só representa a instituição, há uma limitação. Quem representa não tem liberdade. Mas quem recebe a oportunidade, aonde os líderes da instituição delegam tarefas baseadas em princípios, aquele que recebe a delegação sabe até onde pode ir, quando pode ir, como pode ir, sem ficar o tempo todo dependendo de uma autorização ou de uma assembleia. Nós estamos dizendo que na estrutura de um centro espírita não tenha questões que dependam de uma assembleia, não é trazendo o estatuto para de lado, é compreendendo que na ação doutrinária, no produzir situações, nós vamos fazer aqueles acordos que nós falamos antes das alternativas. E em determinadas situações nós vamos sim comunicar, nós vamos pedir autorização, mas a criatividade não precisa de autorização, porque ela é da intimidade do aprendiz. E aí essa delegação, essa capacidade livre de se permitir criar, de se permitir avançar, mover-se, conectado com o seu propósito, desenvolvendo virtudes, cumprindo um programa com todo zelo, com todo cuidado, porque na consciência o plano está muito bem delineado. Na consciência eu sei exatamente o que eu vim fazer nessa encarnação. Se eu ausculto as vozes alerta, eu percebo, eu sinto. E aí quando eu me conecto com essa instituição que me permite a criatividade, o sentimento de aprendiz na instituição, nós estamos falando aqui da vida na instituição, tudo que eu me permito criar tem um objetivo comum, porque o objetivo único da instituição é cumprir as leis divinas, promovendo o espírito imortal. Nesse grupo, nessa instituição espírita cristã, onde os líderes se tornam todos líderes, porque todos passam a ter encargos, todos passam a ter atividades importantes para o conjunto, desde a limpeza do centro espírita, ao cuidado com as instalações, as questões organizacionais, financeiras, todas com o objetivo essencial da espiritualização do ser, passam a serem compreendidas e acolhidas no coração de todos. Parece óbvio, mas na prática não é assim.
Porque na prática, o que é administrativo, o que é financeiro, tem como algo de menos-valia. Quando se trata de reuniões operacionais, para tratar de questões que não são doutrinárias, na prática se tem a ideia, é mais comum entre nós, de que é menos valor. Mas vejamos, se uma decisão administrativa, se uma ação de gestão, se uma ação de sustentabilidade econômica e financeira tem o propósito da espiritualização do ser, porque todo o objetivo de tudo na vida do corpo é a espiritualização do ser, deve ser a espiritualização do ser, a essência de uma atividade administrativa é a espiritualização do ser. E aí, essa instituição que alberga pessoas com níveis diferentes de habilidades, de capacidades, mas todas conectadas com o seu potencial angélico, sentindo-se criativa, tem o ponto comum as decisões participativas. Elas se permitem participar das atividades operacionais com o mesmo valor de uma atividade doutrinária. Ela compreende que o seu papel e a sua função em todos os níveis, e aí ela não vê nada como tarefa comum, ela vê pessoas, espíritos imortais buscando se promover, desenvolver a imortalidade. Esse ambiente, ele acolhe a pessoa, o indivíduo criativo, filho de Deus. Partindo lá do que sustenta o centro espírita, naquela instituição que tem princípios, todos para cumprir as leis divinas e desenvolver o espírito imortal, tem no grupo de pessoas que respeitam porque confiam uns nos outros e compreende que temos limitações e possibilidades. Temos limitações e o potencial nos convidando a ampliar as nossas habilidades através das possibilidades. Por isso que a missão do grupo deve estar conectada com a missão da pessoa, do indivíduo, do espírito imortal, seja trabalhador, público ou a sociedade. Aquele ambiente acolhe. Ele é um laboratório moral. Se desenvolve pesquisas, se desenvolve projetos, se desenvolve novas formas de fazer mais conectadas com o sentir, com o desenvolvimento da pessoa e não da tarefa. A tarefa é desenvolvida por eficiência, buscando a eficácia de desenvolver o espírito imortal. Esse indivíduo, cada vez ele se torna mais fiel, porque no contexto da instituição espírita, ao se sentir acolhido, ao se sentir aprendiz e criativo, e ao receber das lideranças da instituição a oportunidade de liderar uma frente de trabalho, de liderar uma ação, todas elas conectadas com a vertical, ele se torna cada vez mais autônomo e mais fiel aos princípios, às leis. E a instituição, então, se torna um todo, um conjunto, uma unidade fraterna, amorosa. Esse é o verdadeiro objetivo de uma instituição espírita que tem o dever, que é convidada a cumprir o dever de levar a mensagem de Jesus e validá-la
em todos os corações, para que todos possamos compreender, amar e praticar as leis divinas. A pessoa se identifica com a instituição, porque ele se identifica com o seu próprio plano existencial. O que ele faz já faz um sentido para a sua existência. As atividades nessa instituição, para ele, cada vez são mais leves, cada vez lhe dá mais alegria íntima, e mais motivado ele fica, porque ele ganha autonomia criativa e ele se identifica. E quando ele se identifica, ele percebe a equivalência entre autonomia e identificação. E essa equivalência entre autonomia e identificação, porque a autonomia é o que Deus nos permite, com a lei de liberdade, mas a nossa fidelidade numa instituição parte de todos esses processos, onde a instituição está sendo sempre construída cada vez mais identificada com as leis divinas, criando um ambiente participativo e acolhedor, que tem o seu objetivo em desenvolver o ser humano, a pessoa, o espírito imortal, que está transitoriamente encarnado. Isso gera uma força social, e aquela instituição empreende projetos, empreende novas ações, ela pesquisa, ela desenvolve, porque há indivíduos. E aí, 10 indivíduos não são mais 10. Há uma somatória geométrica desse processo, onde 10 não são mais 10, porque o que eles produzem gera milhões. Porque não há limite para as leis divinas quando nós estamos conectados com elas. A fidelidade da missão individual se conecta com a fidelidade na missão social, porque o líder que percebe que a sua liderança servidora não é só do cargo, aliás, não é do cargo, que a sua liderança servidora é do encargo que ele assumiu, e não importa o grau de hierarquia de um encargo ou de um cargo, ele sente valor, ele se identifica, a sua missão pessoal conectada com a missão da instituição, se harmoniza, e ele gera ali, então, uma força social, porque ele assume uma responsabilidade que vai gerar naquela comunidade um interesse verdadeiro. E por isso que a sociedade, por isso que todos aceitam esse processo. E reconhece na instituição o ambiente amoroso, fraterno, laboroso. É isso que sentiam os cristãos de Antioquia, de Corinto, porque todos os dias, depois do labor no trabalho, eles sentiam aquela energia, aquela atração por aquele ambiente acolhedor, onde os princípios eram baseados no amor e na mensagem de Jesus. A bondade divina oportunizando aquela convivência. Daí havia uma unidade, uma fraternidade, uma união. E eles que tinham forças, porque eles já se tornaram fiéis a si como aprendiz em desenvolvimento, buscando o seu potencial de angelitude, amparado no amor de Jesus e na sua mensagem. Daí Antioquia era modelo, e é ainda modelo para nós, como a instituição que devemos compreender, como a instituição
da fraternidade e do acolhimento a todos com igualdade, e cada um exercendo atividades dentro do limite de suas forças. Essa força social que resplandece até os dias de hoje, e que a instituição que faz o esforço para conquistar essa força social é a força convite de Deus, é o convite de Jesus para os dias atuais. Instituições que oportunizam líderes servidores. Instituições que promovem o espírito, aonde os seus estudos saem do intelectualismo ou do apenas cognitivo para a vivência, porque a sua vivência nas atividades não são pela atividade, mas através da atividade ele se compreender criativo, buscando nesse programa desenvolver o seu propósito existencial. Esse é o convite para as nossas instituições espíritas. Quanto mais uma instituição espírita conecta com essa força das leis morais, mais ela se torna uma força social, e mais luz aquele ambiente gerará, e mais estará preparada para acolher a sociedade sedenta de amor e de respostas para as suas angústias. Encontrarão naquele ambiente servidores, e não autocráticos dizendo o que cada um vai fazer. Servidores servindo a si no alto amor, ao próximo como a si mesmo. Daí, naturalmente que a estrutura não deve ser esquecida, nós já falamos dela, porque esse desenvolvimento constante do espírito, buscando os resultados e as habilidades, vão gerar a capacidade, que aí nós podemos compreender que é o real entusiasmo e motivação. Nós nos sentimos mais habilidosos para lidar nos relacionamentos interpessoais. Nós nos sentimos mais habilidosos e com mais capacidade quando nós aproveitamos, pela lei de liberdade, lei de permissão, as possibilidades que esse ambiente me oferece. E essa motivação é resultado desse indivíduo que se tornou mais fiel, mais fidedigno, e onde a missão da instituição tem uma conexão com a missão da sua vida, do seu plano existencial. É um indivíduo comprometido e com habilidades sociais. Daí, a liderança servidora traz as condições de tudo esse contexto dessa instituição fiel às leis divinas e aos princípios de promover o espírito imortal, permite a eficiência de suas atividades para desenvolver a eficácia. Vejam a conexão entre eficiência e eficácia. É todo um contexto que deve ser nutrido, alimentado, é todo um contexto que deve ser preparado para a promoção de todos, trabalhadores, do público e da sociedade. Esse contexto que vem para o indivíduo, volta do indivíduo para o próximo como a si mesmo. Esse contexto que a instituição se permitiu, vem trazendo para a intimidade do ser a motivação para que ele produza cada vez mais resultados com eficiência, mais conectados com a eficácia. É a união entre programa e propósito. É o indivíduo que se sente líder de si mesmo,
na autoliderança e líder servidor de uma comunidade. Esse contexto é o convite amoroso de Jesus para que nós possamos validar a mensagem dele. É necessário esse compromisso, essa responsabilidade de todos para com o cumprimento das leis divinas e a promoção do espírito imortal numa instituição espírita. A instituição cristã, amorosa, que acolhe, que não duvida. A cepa de Jesus tem as uvas. Todos estamos sedentos do néctar dessas uvas. E não estamos mais discutindo como colher as uvas, porque elas estão aí, na mensagem de Jesus, convidando a cada um a se incluir, a se permitir, a fazer as escolhas de ir além do comum, ir além do que todo mundo faz, ir além do habitual, para conquistar a sua autonomia virtuosa. E ele vai encontrar na instituição esse laboratório moral que o acolhe e lhe permite sentir fidelidade aos princípios e motivação para desenvolver a eficácia. Por isso, ele terá apoio e suporte para conquistar e voltar ao plano espiritual com seu plano realizado, no limite das suas forças. E como lidar, depois de buscar refletir sobre o que nós estamos refletindo, da importância dessa conexão com as leis divinas, e que a instituição espírita seja o ambiente laboratório moral, com essa conexão de albergar todo filho de Deus com amor, para que ele possa se sentir aprendiz e criativo, voltar às nossas instituições espíritas e sentir frustração. É isso? Pois bem, o líder servidor, ele sabe que ao semear ele já está colhendo. Quando nós manifestamos uma virtude, essa virtude já é uma conquista que eu só manifesto porque conquistei. É uma virtude minha. Quando eu manifesto uma virtude, eu sinto a virtude em mim. Ninguém consegue manifestar uma virtude sem sentir primeiro em si mesmo. Ninguém consegue ser generoso sem sentir generosidade no coração. Ninguém consegue ter compaixão sem sentir autocompaixão. Ninguém consegue sentir amor sem sentir a manifestação dessa virtude em seu próprio coração. Então, se você quer ser uma líder servidora, ao semear, você já está sentindo os resultados no próprio coração, conectando com o seu programa e com o seu propósito. Mas nos vem à mente aqui uma cidade que nós visitamos recentemente, aonde o que nos disseram foi o seguinte: um departamento começou a fazer o estudo reflexivo, utilizando as obras do Projeto Espiritizar e as obras básicas, acessando no site da federação e do projeto, e aquele grupo melhorou demais. Todos os outros queriam saber o que aconteceu. E assim veio num efeito cascata, aonde outros grupos começaram também a desenvolver isso, e hoje, segundo disseram, só falta um departamento para poder implantar esse estudo na vertical da vida, buscando a vivência. Então, nós diríamos que você pode começar no seu departamento, semeando, servindo
e contribuindo com si mesmo e com o próximo, como gostaria que contribuísse para você. Assim como nós temos um plano existencial, a instituição tem também o seu compromisso com os princípios amorosos de Jesus, e que a pessoa, mesmo às vezes não sendo compreendida, ela terá a oportunidade de, em conexão com os mensageiros de amor, encontrar os espaços para produzir as virtudes e cumprir o seu programa. É isso? O livro O Centro Espírita e a Promoção do Espírito Imortal, com o livro Consciência Espírita e Como Implementar Projetos Iluminativos, são instrumentos para colocar em prática essas reflexões. Dá trabalho, porque são 3 livros, deve estudar bastante, mas foram elaborados com muito carinho e traz todo um contexto riquíssimo. E aí o nosso trabalho é começar aonde há o próximo, mais próximo. Que no caso do Centro Espírita, se eu não sou o líder, presidente, eu sou o líder de mim mesmo, ou líder de uma atividade, ou líder eu sou sempre líder de um encargo. E ali eu vou poder dizer, pelas minhas palavras, pelo meu jeito. As pessoas vão olhar para você e falar, mas fulana mudou. E eu quero isso para mim também. Porque ela se conecta com Jesus, que é o modelo, se espelhando no seu exemplo, que arrasta. Então, finalizando essa parte, nós temos aqui ainda um quadro que fala sobre a questão da viabilidade das estruturas físicas que geram as capacidades e que vai atender às necessidades. A estrutura de um ambiente, de uma instituição, ela tem necessidades financeiras, econômicas, estruturais. Daí, o que viabiliza são as capacidades geradas por aquele grupo, para atender às necessidades. Às vezes é recurso que vem de fora, de quem às vezes nem é espírita, às vezes são recursos que o grupo busca empreender para que tenha mais liberdade de ação e que essas atividades, elas estejam em essência sendo acolhidas como importantes para a espiritualização do ser. Agora nós vamos refletir sobre o líder servidor e o ciclo criativo. Nós trabalhamos todo um processo da criatividade e todo um contexto onde, ao se sentir aprendiz, tem na instituição o ambiente acolhedor para que eu cumpra meu plano existencial. Mas há um ciclo que às vezes nós nos perguntamos, quantos de nós nos perguntamos? Eu tenho muita iniciativa, mas eu não consigo concluir. Ou às vezes para concluir eu vou às vezes quase que sozinho, meio na marra. Nós vamos aqui compreender como funciona o ciclo criativo, que tem 4 etapas. A motivação, que vem da inspiração. O que aquece seu coração? O que te motiva? O que gera calor? O calor, essa energia que está na gestação, que acolhe e que ampara. A força transformadora. Nós vamos voltar sobre isso. Vamos primeiramente fazer todo um caminho, depois voltamos sobre cada um. Daí, o que me motiva vai necessariamente passar por um desenvolvimento, onde
a criatividade será uma constante para que esse desenvolvimento possa fluir, possa encontrar orientação e fluxo. Daí, direcionar para ter uma estrutura. Os sonhos que não têm acabativa, vamos assim dizer, é porque falta esse caminho e falta a realização da estrutura, de todo esse processo. Por exemplo, o sonho do projeto Espiritizar. Ele fez todo esse ciclo. E a estrutura é o livro, são os DVDs, é a realização. Se não tivéssemos essa estrutura, poderíamos inibir o processo no meio. Daí qualquer realização, você vai criar um plano novo de evangelização infantil, você vai criar um projeto para desenvolver uma atividade no centro espírita, você sentiu vontade de implantar um estudo reflexivo. É importante compreender que essa vontade que você está tendo agora, que esse calor que anima o seu coração, ele não anima os outros corações ainda. Daí todo esse processo da criatividade para desenvolver, para que esse calor que te aquece alcance outros corações, é necessário. Muitas vezes a pessoa quer ir do calor que lhe motiva, da energia que o inspira, para o processo já da conclusão. Ele já quer efetivar. Ele não quer fazer esse ciclo criativo para chegar no objetivo. Ele quer romper etapas. É como ontem nós dissemos, ele fica motivado, inspirado. Nossa, isso foi benfeitores que me intuíram. Eu estou com uma energia muito amorosa. Eu vou chegar lá no centro espírita, na instituição espírita, e todo mundo vai ficar muito motivado, porque esse projeto é magnífico. Aí você chega lá, a metade nem presta atenção, fica conversando. Não é assim na prática, às vezes? E a outra metade fica dividida. Esse processo do ciclo não é achar que aquilo que te aquece já vai aquecer os outros corações. A criatividade está nesse processo de fluir, levando as ideias para que aqueça outros corações. Nós vamos como a pergunta anterior, como que eu vou fazer para levar para o meu centro espírita essas ideias? Está me aquecendo o coração. Como que eu vou fazer para chegar lá? Não tem aquela vontade de imediato dar um corte, falar, daqui para trás não existe mais, agora daqui para frente tudo mudou. Isso acontece? Acontece de ter o desejo, mas não acontece de fato. Não é? Então esse ciclo, onde o líder servidor, ele está a serviço de uma causa, que é a causa espírita, e ele está a serviço do seu plano existencial, ele respeita o processo criativo da vida e vai paulatinamente construindo esse ciclo, para chegar até a consecução do seu projeto, para até que aquilo possa ter concretude e seja realizado e dê prosseguimento. A motivação, nós perguntamos, qual é o meu entusiasmo? O meu entusiasmo gera um calor e uma vontade de estar junto, de me aproximar do próximo na instituição? Pense num projeto que você gostaria de desenvolver, ou pense numa situação que você gostaria que avançasse na sua instituição, o que aquece e o que entusiasma.
em quem mora a chama? É num grupo de pessoas ou é só em você? Percebe que há todo um contexto que nós devemos compreender esse contexto, a energia desse processo criativo, para que nesse ambiente eu possa ter a minha função útil e possa fazer certa diferença no ambiente. E eu vou observar qual a prática que aquece os corações. Se essa prática está conectada com os princípios e com as leis. Nós estamos sendo convidados a sermos aprendizes, indivíduos criativos. E fazer o movimento de cumprir o nosso programa, desenvolvendo o nosso propósito existencial. Daí esse movimento criativo vai encontrar um espaço para o desenvolvimento, para a criatividade. E aí eu vou mover-me além da ideia e do entusiasmo, para que ele não fique só naquele entusiasmo, mas que ele gere uma motivação íntima. Eu vou fazer as perguntas. O que a prática vem mostrando que nas relações existe criatividade? O que a prática da minha instituição está mostrando que existe criatividade? O que precisa de clareza, de luz nessa prática? O que precisa do combustível da clareza das leis divinas, para que essa prática esteja em sintonia com os princípios da instituição? Daí, nessa fase, eu vou buscar ensinar, informar, orientar e apresentar caminhos, criando os espaços para esse processo. É onde o calor que me aquece começa a aquecer outros corações paulatinamente. É nessa etapa que ele começa a aquecer outros corações. Talvez não todos, talvez só da sua área, do seu departamento, mas ele começa a aquecer esses corações. Na estrutura profissional nós chamamos de vender a ideia. Não é? A ideia está aqui, mas eu vou buscar apresentá-la para outros, para que aquilo que me aquece o coração também possa aquecer outros corações. Daí vem a terceira etapa, que é onde há uma orientação, onde há um caminho, um fluxo. Esse fluxo há um convite de ver o todo, articular e tomar iniciativas. Ver o todo é além de ver aquele texto, que é aquela parte que eu percebo, eu observo se aquela parte que eu estou querendo levar à frente, produzir os processos, os fluxos, tenham no contexto da instituição um acolhimento, onde eu percebo que faz sentido para o princípio, então eu vou ver o todo, é o contexto geral daquele ambiente, para que eu não esteja caminhando sem todos aqueles processos que nós falamos, das situações de delegação, de autonomia, de fidelidade, todo esse processo. Quais os processos que se movem e que a prática vem revelando fluir melhor, e o que pode ajudar no que precisa para fluir? Nós devemos compreender que nessa terceira etapa do ciclo criativo, não é para romper situações, é para encontrar caminhos, para que flua, para que o fluxo da ideia comece a ganhar corpo. Nós podemos lembrar, fazer uma analogia com a água. A água, quando vai avançando, ela não quer romper com as pedras, ela não quer romper com as barreiras, ela busca caminhos para avançar.
ela não vai contra as ideias. O mais comum no dia a dia é irmos contra as ideias, contra os pensamentos. Nós não queremos construir o ciclo criativo completo. Às vezes queremos pular da ideia que me motiva para a estrutura já pronta. Mas essas etapas do fluxo, para que eu possa criar uma orientação para chegar no ponto, ela é necessária, e isso demanda tempo, demanda agilidade, demanda paciência, demanda entrega e ação. A entrega e a ação, essa paradas às leis divinas, à vontade de Deus, e essa ação em mim, movimentando-me para que essas ideias não fiquem paradas, e que o indivíduo criativo que eu já me sinto, possa avançar. Nós estamos falando de todo aquele processo que foi construído na prática agora, de como eu quero levar isso para o ambiente. Eu já fui acolhido na instituição, eu sei que essa instituição tem princípios ligados às leis divinas e que ela busca promover o espírito imortal, e eu tive a oportunidade de ser intuído, de buscar ideias magníficas, me sinto criativo, mas se eu não respeitar esse ciclo, eu posso querer romper com pessoas, impor ideias, tuchar, né, que o Alírio fala, tuchar ideias de fora para dentro. Todo esse, é o Lacordaire que fala tuchar, né, Lacordaire? Na verdade é colocar na marra, fazer com que as pessoas acreditem em algo que já aqueceu o seu coração, mas não aqueceu o outro. Como que funciona o carvão? Para que aquele calor propague. Não é na proximidade e naquela energia que vai? Não é na convivência? Há todo um processo de convivência, de paciência, toda uma situação. Quantas instituições morrem no meio do caminho porque não respeita esse processo de respeitar consciências, a liberdade e construir esse ciclo criativo. Quantos projetos nós perdemos no meio do caminho porque não respeitamos o processo de construir esse processo? Quando nós vamos edificar uma casa, tem o alicerce, tem a estrutura toda para receber as paredes, os pilares, as vigas, para depois receber toda a cobertura e o acabamento, né? Então, daí é uma construção. A construção de ideias no ambiente de uma instituição cristã, espírita cristã, deve receber todo esse processo do entusiasmo que gera toda a oportunidade de criar o fluxo para chegar na estrutura. Na estrutura eu me sinto responsável pelo todo, às vezes devo tomar decisões pelo todo, observo o que precisa ser cuidado, e o que de espiritual está claramente revelado nos resultados. O líder servidor, quando compreende esse fluxo, quando compreende o processo da criatividade, ele sabe que há momentos para o diálogo, ele sabe que há momentos para que ele possa acolher todas as ideias de todos. Ele sabe que o que aquece o seu coração nem sempre vai de imediato aquecer o coração dos outros, que ele vai levar um tempo para criar todo esse processo, para chegar aos outros corações. E a conquista vai se efetivar a partir do momento que esse ciclo é respeitado e construído, e aí ele vai chegar num processo onde ele sente que houve a conclusão, não no sentido de final, mas a conclusão no sentido de que o projeto vai ganhar corpo e vai seguir em frente. É onde o líder deve dizer sim, sim, não, não. Porque a liderança servidora, como foi refletido ontem, não é uma liderança subserviente.
aonde tudo o que querem nós vamos fazendo, o servidor não é mais servidor, é subserviente, é servil, e ele vai fazer até coisas que não coaguna com os princípios da instituição, aonde ele vai muitas vezes ser convidado a orientar, a dirigir, a posicionar, e muitas vezes vai dizer não, e muitas vezes vai dizer sim. E muitas vezes ao dizer sim, ele vai ter pessoas que não vão gostar. E muitas vezes ao dizer não, também terá pessoas que não vão gostar. Daí é o convite de Jesus, que seja o teu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Por quê? Porque muitas vezes diz sim quando devia dizer não, e diz não quando devia dizer sim. Ou muitas vezes é o líder laissez-faire, que é esse líder que diz sim sempre, porque quer agradar a todos. E a instituição não consegue avançar, cumprindo sua função de promover o espírito imortal. Então isso significa, Saulo, que o líder servidor não tem nada a ver com o líder permissivo, porque muitas vezes a palavra servidor pode dar margem à pessoa pensar que aquele que vai servir todo mundo, vai ser bonzinho com todo mundo, que vai estar sempre no movimento de agradar o outro. Né? Se o líder servidor, o modelo é Jesus. Jesus nunca fez isso. Né? Ele era acolhedor o tempo todo, quando esteve entre nós, continua sendo. Mas ele, quando precisou de firmeza, de colocar muito claramente o que era o sim, sim, não, não, ele fez isso. Estamos lembrando de uma passagem que ele toma um tapa de um soldado, e aí ele pergunta, por que me bateste? Se eu fiz mal, me mostra. Se eu fiz bem, por que me bateste? É uma pergunta consciencial para aquele soldado que refletisse na sua ação. Então, ele tinha dito anteriormente que aquele que lhe bater numa face oferece a outra. Ao pé da letra, o soldado bateu no lado esquerdo e oferece ao outro, do lado direito, lhe bater. Né? Mas, na verdade, oferecer a outra face é oferecer um recurso para que a pessoa reflita. Então, o líder servidor vai ser sempre aquele que está sempre colocando as coisas nas horas certas, no momento certo, né? Naquilo que é para ser feito. Então, não existe movimento de pôr panos quentes, de não falar nada, porque senão vai ferir o outro. Né? Isso não tem nada a ver com a liderança servidora, com a liderança com Jesus. O Alírio lembra que o líder servidor não é o que é condescendente com o mal, não é aquele conivente com o mal, e que é aquele que diz sim quando deve dizer não. Que a exemplo de Jesus, e aí ele lembrou que a palavra servidor pode levar as pessoas a acreditar que é ser servil e fazer atitudes de ser subserviente. E aí lembra do exemplo de Jesus quando recebeu um tapa no rosto, onde ele pergunta, por que me bateste? Levando o outro a refletir na própria consciência, por que bateu em Jesus? Se eu lhe fiz mal, ou se eu não lhe fiz mal, por que me bateste? E também o Alírio lembra do quando lhe bater uma face, ofereça outra. O líder servidor, ele acolhe quem está em erro e busca esse direcionamento orientativo para atender a pessoa. O seu não é um não
proibitivo da tarefa, é o não condução para oferecer a outra face, para ele refletir na outra face. Qual é a outra face do mal? O bem. Então ele vai ser firme sem ser rude, porque firmeza não é sinônimo de rudeza. Firmeza é o ser que tem consciência de que deve cumprir as leis divinas. Firmeza é o ser que tem consciência de que é filho de Deus, espírito imortal, e que é convidado a desenvolver o seu potencial através das possibilidades que a presente encarnação lhe oferece. É um movimento, então, de autenticidade, de verdade, conexão com a verdade. É um movimento de conexão em validar a mensagem de Jesus. É um movimento de conexão em validar as leis divinas. Vamos trabalhar agora o líder servidor e o trabalho compartilhado. Vejamos que nós viemos do convite amoroso de José Antônio dos Reis para validar a mensagem de Jesus e validar as leis divinas através do nosso comportamento. Vejamos que nós viemos do convite amoroso do mentor Honório, conclamando-nos a liderança servidora. E daí refletimos sobre as leis divinas e o convite da vivência e do cumprimento das leis divinas, a entrega às leis divinas e à vontade de Deus, agindo em nós mesmos, espíritos imortais, e depois nós caminhamos pelo plano existencial, nos convidando a refletir no programa que é preparado nas várias circunstâncias da nossa presente encarnação, como instrumento importantíssimo para desenvolver o propósito existencial, que é a virtude, ou mais de uma virtude, duas virtudes, que são as mais desafiantes nos pontos que mais nos tentam na presente encarnação. Daí, nós caminhamos para refletir sobre a liderança servidora e caminhamos para compreender uma instituição espírita cristã modelo, que acolhe, que motiva, que participa. E nessa instituição espírita cristã modelo, o objetivo de modelar Antioquia, Corinto, de modelar o exemplo de Jesus, o trabalho deve ser compartilhado. Então, reflitamos. É sensato que o centro espírita tenha a consciência de ser um grupo social que, em conjunto, busque soluções para o desenvolvimento de suas atividades. Pessoas juntas em troca de ideias, produzindo soluções para as questões do movimento espírita. Daí é esse contexto que nós viemos trabalhando. Agora nós vamos ver uma mensagem do Honório, pelo médium Afro Stefanini, na reunião mediúnica da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, em 9 de julho de 2007. Vamos ler toda a mensagem para caminhar sobre a energia dessa mensagem convite. Que nosso amor possa ser grande em face do momento grave que nos circunda. Ante os desalinhos das emoções, mais do que nunca, a alma necessita se encorajar dos profundos valores que o Cristo nos ensinou. Sintamos em nós o convite. Ao atendimento que por vezes somos convidados a participar, espíritos de categoria intelectualizada no verniz, empobrecida no coração, constitui uma massa volumosa que busca distrair
os companheiros dedicados ao progresso da humanidade. Com essas ferramentas, tentarão nos trazer a necessidade do conforto excessivo, do apoio ao status social, do afastamento com as criaturas necessitadas, o julgamento precipitado das criaturas e seus dramas. E teremos nós a necessidade de termos cuidado para não estarmos em nossos lares enquanto houver demasiada dor lá fora. Deveremos saber compartilhar com equilíbrio, enquanto houver muita dor, também dentro de nós. Deveremos saber amenizá-la no trabalho da caridade, no trabalho da palavra, no trabalho do gesto. Aqueles de nós que estivermos convidados pelos atropelos, as dificuldades e também as calúnias e as agressões, mais serenos deveremos ficar. O combate não é conosco, representa o que fazemos, mas não procuram ainda nos atingir por brilho próprio, mas sim pelo achote que carregamos. Volumoso ainda é a tarefa de espiritualização na terra, mas não desistamos, permaneçamos confiantes e vamos de criatura a criatura, de irmão a irmão, através do exemplo que consegue esclarecer e através do esclarecimento que é capaz de exemplificar, fazer aquilo que Jesus nos solicitou. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Assim sendo, meus irmãos, os espíritos que buscarão nos iludir com as tentativas de nos afastar, nos convites da superficialidade, tenhamos muita atenção, que o Senhor está a nos guiar. Muita paz, o amigo Honório. O convite é muito claro. A energia da mensagem alcançou os nossos corações. Refletindo de que ficar em nossos lares, enquanto há muita dor lá fora, enquanto há muita dor aqui dentro, não é ser comprometido com o nosso plano existencial e buscar ser um líder servidor nos encargos que nos compete para cumprir esse mesmo plano. Nós não podemos andar para frente se não abrirmos mão das coisas do passado. O passado não existe mais. Ele nos trouxe as oportunidades de aprendizado quando nós extraímos de cada uma as reflexões, pelas reflexões, os valores que podemos aplicar em nossas vidas. Sem isso, os tarefeiros começam a considerar o seu trabalho como uma atividade delimitada e não mais como ações sem fronteiras em torno da causa espírita. Porque é importante a liberdade de ação para permitir a criatividade, para gerar motivação, e para isso somos convidados a confiar uns nos outros. Não faz sentido desconfiarmos daquele que moureja conosco na seara espírita, de que ele não está buscando a luz como nós buscamos. Mas somos únicos e cada um de nós vamos trilhar os nossos caminhos com a forma que já aprendemos a agir nos limites das nossas forças. Que o nosso olhar seja de confiança, virtuoso, sempre albergando em nosso coração as virtudes que já percebemos em nós
e com compaixão as necessidades de ressignificação em nossos hábitos, as virtudes que já percebemos nos companheiros de seara, e com compaixão o convite que eles também estão tendo de se permitirem fazer as escolhas para buscar a autotransformação moral. Então perguntamos: a vida é coisa a ser administrada, dirigida e controlada? Os conceitos humanos, principalmente de economia, dizem que há escassez de recursos. A ciência materialista traz uma visão de que tudo deve ser medido e que só a medição de tudo nos permite compreender o que existe. Mas é uma visão limitada, porque quando olhamos os números, nós não conseguimos compreender o futuro que a força criativa do ser humano gera. Nas mais inóspitas situações, é a criatividade, é a força da liberdade, é a postura de permitir, de possibilitar, de saber receber, doar, de responder. É a força que move, que propulsiona, é a força da conquista. E essa força não deve ser restringida a uma planilha que vai planilhar o que a criatividade ultrapassa as linhas dessas fronteiras limitadoras. Daí é importante que essa instituição espírita, para alcançar aqueles objetivos que nós falamos, crie espaços para o diálogo e que convide a todos participarem do diálogo e que todos compreendam o valor que tem esses espaços que vão buscar compreender quais são os princípios da instituição, que todos se motivem para participar desses espaços de convivência, em trocas de ideias, para que possam contribuir com a sua criatividade, a sua energia, o seu sentimento de aprendiz contributivo. É importante que a instituição espírita cristã ofereça espaços de diálogo entre os seus trabalhadores, que sejam permanentes e periódicos, sejam constantes e periódicos, que esses espaços ofereçam a capacidade de ouvir o outro, entender o outro. Se eu estou focado só em observar o que eu penso, o que eu sinto, se eu estou focado só em mim, eu deixo de escutar com o coração o que o outro tem a me dizer. Se eu estou focado só na forma minha de pensar e de dirigir as coisas, eu perco a oportunidade de acolher a energia amorosa de alguém que está comigo. E daí a importância de uma instituição espírita cristã ser uma instituição que crie e efetive os espaços de convivência entre os seus trabalhadores que assumiram encargos e que buscam serem líderes desses encargos, servindo a comunidade. É importante o diálogo contínuo e será eficaz criar espaços para refletir, para compartilhar, para revelar as preferências e tendências de cada um, para estimular a confiança e o calor pessoal, para incubar novas ideias e possibilidades criativas. Tudo isso deve ser alimentado, tudo isso deve ser apoiado e nutrido. Essa instituição que acolhe, que já foi trabalhada toda no conteúdo antes do líder servidor e o trabalho compartilhado, essa instituição que leva ao ciclo criativo, deve ter essa ferramenta, esse instrumento dos espaços de diálogos com todos. Não é só com
a diretoria, é com todos. Todos os trabalhadores devem ser incluídos nesse espaço criativo para que todos possam dar sugestões e utilizar do espaço de criatividade. E cada vez mais ele vai criar condições para que ele seja autônomo, que ele esteja com confiança que ele pode estar recebendo atribuições que ele vai, por livre e espontânea vontade, acolher, se responsabilizar e agir dentro das balizas e dos princípios que geram os comportamentos. Por isso, nós devemos lembrar que delegar não é representar. Dar o direito de representar é diferente de delegar. Representar, você fica amarrado à origem. Você não tem oportunidade naquela situação, naquela área de autonomia. Você fica amarrado e preso à decisão. A representação somente pode defender os interesses do grupo que representa, sem flexibilidade e confiança no discernimento. Nós devemos aprender a delegar. O líder servidor, ele aprende e ele exercita condições para delegar ações. Ele é servidor porque ele está acessível a servir a todos. Ele não é servil porque ele fica fazendo no lugar dos outros. Quem não consegue delegar, fica fazendo pelos outros. Delegar tem uma autonomia para decidir o que foi definido no grupo, na instituição. Poderá contribuir e observar com discernimento as propostas e chegar ao consentimento. Existem os esforços para estar preparado, que nós devemos empreender, para nos preparar e ganhar as habilidades, como já trabalhamos, do nosso potencial. E delegar é permitir, e permitir tem parâmetros, tem balizas, que são os princípios da instituição. Princípios que geram comportamentos, que geram processos. O que é mais comum são processos que desconsideram comportamentos e que não têm base nas leis divinas. Daí a construção de um plano de trabalho de uma instituição espírita cristã leva em consideração primeiro quais os princípios que vão seguir, que vão gerar os comportamentos de todos aqueles que vão receber a delegação de cumprir encargos. E daí geram os processos de como fazer e quando fazer. 3 pilares: princípios, comportamentos e processos. Princípios dão as diretrizes gerais, conectadas com as leis divinas. Comportamentos é a nossa postura conectada com o nosso plano existencial, em sintonia com os princípios. Daí nós fazemos a estrutura final do ciclo criativo, que é aquela onde tem o como, o quando, é onde o processo ganha corpo, ganha vida. Esse é um plano de um movimento espírita, de uma entidade de unificação. Esse é um plano de uma instituição espírita que atua na comunidade. Esse é um plano que deve existir também nas instituições lá fora, no setor privado. Porque toda instituição que acolhe princípios para definir o comportamento baseado no princípio, a liderança está baseada no princípio. E o princípio gera comportamentos que têm autonomia no princípio. Quando nós não definimos princípios, a pessoa, na hora de fazer, ela tem de perguntar. Concordam? Quando nós definimos princípios e ela chega em algo que não vivenciou ainda, numa encruzilhada, tem um dilema, tem que tomar uma decisão, a base dela é o princípio, e ela toma a decisão baseada no princípio e segue à frente. Então não há uma centralização autocrática e um engessamento da instituição.
Quando o líder, servidor, compreende que os princípios baseiam os comportamentos e que os comportamentos, ao deparar com processos que são dúbios ou duvidosos, que ele ainda não passou por aquilo e que ele tem de tomar uma decisão, ele vai se comportar conforme os princípios. Os princípios estão ligados à lei de justiça, amor e caridade, à lei de sociedade, à lei de liberdade, à lei do trabalho, à lei de permissão, à lei de responsabilidade. O estatuto de uma instituição espírita cristã se baseia nos princípios do Evangelho de Jesus, e o Evangelho de Jesus é o cumprimento das leis divinas. Se a reunião de diretoria, então, ganha um novo contexto, uma nova forma de atuação, para que tudo isso que nós estamos refletindo possa ser efetivado. A resposta é sim e não. Sim, porque na reunião de diretoria todos esses parâmetros, todos esses princípios serão respeitados. E não porque a reunião de diretoria, numa instituição baseada nas leis do Brasil, ela tem responsabilidades civis. E ela deve respeitar a sua Assembleia, que criou um estatuto que define decisões, por exemplo, sobre a venda de um imóvel ou não. Então, tem situações que só a diretoria eleita é que vai participar, mas dentro dos mesmos princípios. O que nós estamos convidando aqui é que, além da reunião de diretoria, que tem essas decisões, há uma extensão da reunião de diretoria, onde todos participem. E que, além dessa outra reunião de trabalho, onde todos participem, também em cada unidade de trabalho, em cada departamento, também tenha esses espaços de convivência para a geração de ideias, para a fomentação de todo esse processo, desse ciclo criativo. Nós não estamos trazendo uma ideia de tirar todo esse processo da estrutura que deve atender as necessidades institucionais, mas é o como fazer, porque aí não é a pessoa a serviço de regras que engessam, é condutas, comportamentos baseados em princípios, que aí tem os processos, e os processos é essa terceiro pilar que define como que será esses espaços de convivência, aonde todos possam ser acolhidos no seu departamento e na oportunidade de geração. A pergunta do Tiago é se na reunião, que a dele está específica da reunião de diretoria, que nela não deve só tratar das questões específicas de decisões ligadas à administração, mas também que trabalha as questões morais. Pense bem na sua pergunta. Qual o objetivo das decisões financeiras, administrativas? Quais os objetivos dos processos que são decididos na diretoria? Não tem o objetivo essencial da espiritualização do ser? Então, todo ele deve ser moral, deve ser contributivo, deve evitar essas disputas sutis que nascem pela falta da afetividade, que é a falta do acolhimento, onde a pessoa se sente acolhido como aprendiz, onde há aqueles movimentos egóicos, onde as pessoas querem convencer da sua opinião, do seu jeito de fazer, do seu jeito de ver. Daí esses princípios que regem aquela instituição espírita estão em todos os ambientes, em todas as falas, e as pessoas buscam um processo de diálogo contributivo, onde ele vai perceber o que converge e não o que diverge. O seu foco não é nas tarefas, é nas pessoas, é no que a pessoa sente, na intenção da pessoa. Às vezes a pessoa dá uma sugestão que pode ser que ela não esteja
em sintonia com os princípios, mas eu devo primeiro acolher a pessoa, a sua intenção, para depois direcionar, conduzir, e conduzir não é induzir. Então, sempre pensando, Saulo, na pessoa como espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Exatamente. Essa tríade sempre. Espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Porque na visão horizontal, o que importa são as tarefas. O centro espírita precisa atender um monte de gente, tem muita gente necessitada, então vamos atender as pessoas que estão lá fora. Nessa visão que nós estamos propondo, é atender sim as pessoas que estão lá fora, mas com as pessoas que estão aqui dentro, como trabalhadores, sendo atendidas em primeiro lugar, porque caso contrário, nós não teremos a força de trabalho real para promover o espírito imortal que está lá fora, que busca sempre o centro espírita. Seria isso? Seria isso, exatamente como diz a mensagem do Honório, que deve sempre lembrar que eu sou espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, que eu devo observar no outro que um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, e que nesse contexto o meu olhar sobre o outro é para que eu possa, vou falar de outras palavras, que eu me inclua no processo de atendimento, que eu inclua o meu irmão que labora comigo nesse processo de atendimento, que vai sim, no exercício do alto amor, na busca da transformação moral, ganhar habilidades para atender as outras personagens da comunidade, que é o público espírita e que é a sociedade. Por isso a mensagem do Honório inicialmente, que diz que o que nos atacam e que nos querem prejudicar não é porque nós já temos luz própria. Não é isso que ele diz? O que significa isso? Nós temos o potencial da luz. Em essência, nós somos centelha divina, mas estamos, pelas possibilidades, buscando o desenvolvimento desse potencial. E aí a reunião deve representar esse contexto, esse princípio amoroso, caridoso e justo com todos. Dessa forma, a reunião de diretoria, e aí é muito importante lembrar disso, ela não tem uma característica rígida de tomar decisão em nome de todos. Ela tem uma característica moral de também tomar decisões. E que essas decisões sejam pautadas no acolhimento dos trabalhadores, de suas famílias e da comunidade. Nesse exercício, as pessoas se sentirão cada vez mais motivadas a serem criativas, a desenvolver o sentimento de aprendiz e ganharão então autonomia virtuosa, porque ela poderá mourejar em várias frentes de trabalho ou nas frentes de trabalho que cada um escolher, com essa autonomia virtuosa que vai iluminar o seu programa de trabalho, no programa de trabalho da instituição espírita, que tem princípios que são as diretrizes para tomar decisão sem o engessamento que as instituições às vezes trazem para nós. É uma instituição que aprende com as leis divinas a dar liberdade. O maior medo que às vezes temos é achar que a liberdade gera libertinagem. Mas sobre esses 3 pilares, princípios que geram comportamentos, que daí geram os processos de como fazer e quando fazer, e que esses processos estão focados no Espírito imortal, Filho de Deus, aprendiz da vida, dá autonomia ao grupo e ele não se sente engessado e vai naquele processo das lideranças autocráticas, onde tem de pedir sempre permissão para algo ou não. Nesse sentido, ele sabe aonde ele deve buscar as instâncias para poder decidir algo e onde não precisa fazer isso, porque ele tem diretrizes para avançar. Daí, a cogestão, que é a gestão de todos, não é só do presidente dirigindo todo mundo,
é melhor desempenhada quando não fica amarrada de onde veio. A decisão da ação ela é livre dentro dos princípios. Ela deve ser livre para agir dentro de balizas definidas antecipadamente, que são os princípios e comportamentos. Acreditamos que já falamos bastante sobre isso. A cilada é querer envolver a instância, o grupo, a reunião de diretoria, a reunião de trabalho, para decidir aquilo que é individual. Que ontem nós refletimos, quando a pessoa pensa que o líder servidor é um líder servil que deve resolver as suas questões pessoais, como o exemplo que nós demos de alguém que chega para o líder e diz: olha, eu não consigo mais conviver com fulano, dá um jeito para mim. Se o líder for servidor, ele vai devolver a reflexão fazendo perguntas que vão alcançar a intimidade do outro para conduzir e dirigir. Se ele confundir líder servidor com líder servil, ele vai querer resolver a situação para o outro e vai criar mais problemas e menos autonomia virtuosa em quem está sendo convidado a aprender a se relacionar com os outros. O feedback do delegado existe, nós recebemos delegação de atividades que realiza os esforços para desenvolver o discernimento, para perceber as próprias competências e habilidades do que é avaliado, tanto os resultados como as capacidades que nós vamos desenvolvendo. Então, vejam só, o sistema é esse que está no quadro: diagnosticar, agir, avaliar e aprender. Esse é o planejamento de uma instituição espírita cristã, onde o líder servidor, e todos na instituição são servidores, consegue compreender o trabalho compartilhado. De que forma? O diagnóstico tem os 3 pilares. Princípios, podem dizer para mim? Que geram processos. Então, as bases desses 3 pilares são as leis divinas, e buscam atender o Espírito imortal, o Filho de Deus, aprendiz da vida. Esse programa de trabalho da instituição espírita sobre esses princípios, que combinam e fazem acordos de comportamentos, vão definir um plano de trabalho que tem as reuniões semanais, a reunião de diretoria, a reunião de trabalho, do departamento, todos os como e quando vai fazer. A partir daí, nós vamos agir. Dentro do contexto de uma instituição espírita cristã, que busca desenvolver e promover o espírito imortal, a ação, ela tem essa autonomia baseada nos princípios. Essa autonomia virtuosa, porque a pessoa vai, diante de um dilema, refletir qual comportamento está ligado ao princípio, e o princípio está ligado ao Evangelho de Jesus e às leis divinas. A instituição espírita cristã, ela não prescinde da avaliação. E a avaliação deve ser ou mensal, ou a cada 2 meses, ou trimestral. O que é avaliação? Não é da cultura do brasileiro avaliar. Aqui há um convite do novo. Aqui, o calor que aquece meu coração está convidando a todos nós, o calor que aquece os nossos corações, convidando a todos nós a aquecermos o coração das nossas instituições. É necessário sentar e avaliar. Não é uma avaliação de medição. Nós atendemos 20 crianças novas. Nós atendemos... A nossa reunião aumentou de 15 pessoas para 20 pessoas, a palestra pública. Não é essa avaliação. É a avaliação reflexiva. Todos os processos foram cumpridos com o comportamento ligado aos princípios? Estamos promovendo o espírito imortal? Aonde existem pontos que merecem redirecionamento, aonde existem pontos que merecem
melhorar, excluir definitivamente ou novo processo, né? Uma nova ação, ou uma ação que deve melhorar, ou uma ação que não deve permanecer porque ela não está atendendo aos princípios que estão ligados às leis divinas. Essa avaliação ela é reflexiva porque ela observa os princípios, comportamentos e processos, e a instituição buscando validar a mensagem de Jesus. Validai a minha mensagem, eu vos peço. Se eu posso vos pedir algo, validai a minha mensagem. É trabalhoso, porque essa instituição, ela, para chegar a esse ponto, deve ter esse compromisso de todos os componentes. Não desistais, não desistemos, não nos permitamos estar em nossos lares, enquanto há muita dor aqui dentro e há muita dor lá fora. Essa instituição modelo, que tem em Antioquia e Corinto a convivência fraterna e cristã, é um convite de Jesus para que nós possamos validar a sua mensagem, ao buscar cumprir o nosso propósito existencial, nos conectando com esse nosso programa que está em sintonia com uma instituição espírita cristã. Nós seremos servidores da mensagem de Jesus em todos os ambientes e sentiremos o prazer do sentimento nobre. Não o prazer que ainda, às vezes, nos permitimos do sensualismo, mas o sentimento de sentir na intimidade o prazer de vivenciar com amorosidade, o prazer do sentimento nobre. Por isso nós vamos aprender, que é o 4º estágio. No aprendizado nós redefinimos o diagnóstico. Isso é planejamento. Diagnóstico baseado nos princípios, comportamentos e processos. Vamos agir com autonomia virtuosa. Vamos fazer avaliações periódicas, pelo menos 4 por ano, e vamos nos permitir aprender e redefinir. Aprender, recomeçar. Recomeçar, aprender. Aprender, recomeçar. E aí nós vamos cumprir o nosso plano existencial.